medo é uma atitude que pode ser transformada em sentimento. E o medo é algo muito comum dos seres humanos, mas não é normal, certo? E só existe uma maneira da gente tirar o medo assim 100% das nossas vidas. Entenda como tirar o medo, totalmente o medo da tua vida no vídeo de hoje. Olá, flechas, este é o canal Apenas um Passo. E o passo que eu te peço para que você faça no dia de hoje é se inscreva nesse canal, compartilhe esses vídeos com os seus conhecidos, com os seus amigos, com os seus grupos de amizade. Faça esse passo de hoje que, já vai ser um grande avanço aí, tá legal? E o passo que a gente vai dar hoje aqui é um passo que tem muita gente que tá emperrada, que tá ali enferrujada diante dele. Eu digo isso, gente, porque o medo, ele é uma atitude que a gente tem e que essa atitude, consequentemente, se a gente fica alimentando ela se transforma num sentimento e esse sentimento, ele paralisa literalmente as nossas vidas. A gente deixa de ter ações por conta desse medo. E o ideal, sabe qual que é o ideal? É a gente não ter medo. E muitos dizem que a gente precisa do medo para a gente não fazer determinadas coisas nas nossas vidas, né? Tem uma mentalidade dessa forma, né? Se você for conversar com muita gente, várias pessoas vão falar isso para você. Ah, porque o medo, talvez até você ache isso, né? Ah, porque o medo, ele é algo bom, ele é algo saudável e tal. Não, gente, a gente não precisa do medo pra nada. Eu não preciso do medo pra eu não fazer cagadas na minha vida, né? Então, assim, o que eu preciso pra não cometer besteiras? Eu preciso temer a Deus, né? Eu preciso amar a Deus, eu preciso amar a mim mesma, eu preciso amar ao próximo, eu preciso de sensatez, eu preciso de sanidade. Essas coisas é que eu preciso para não fazer bobeira por aí, e não do medo. E, gente, quando eu era pequena, quando eu era criança, eu tinha muito medo de várias coisas, né? E eu tinha medo do diabo, tanto é que eu vivia tendo pesadelos com ele. E eu tinha medo de Deus também. Deus era um desconhecido para mim. E eu tinha tanto medo do diabo que eu não chamava nem o diabo de diabo, eu chamava, o bichinho lá de baixo, né? Eu tinha, assim, a impressão que se eu falasse o diabo, parecia que eu ia atrair aquilo, e então eu falava o bichinho lá de baixo. Gente, nada a ver isso, né? E, gente, o diabo, ele existe? Existe, tá? Mesmo você não acreditando, mas, eu tô falando, existe, tá? Demônios existem? Existem, né? O inferno existe? Existe, tá? E é interessante a gente realmente entender que eles existem pra gente, isso de certa forma conduz as nossas atitudes para uma atitude mais próxima daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, né? Daquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Então, assim, diabo, demônio, inferno, tudo isso existe, tá? Só que a gente não tem que ter medo deles. O diabo, ele é que nem um cachorro. Porque assim, sabe quando a gente tem medo do cachorro e parece que o cachorro sente o faro do medo, e daí que ele avança, e daí que ele vem, né? E gera um domínio ali sobre a vítima? Então, né? Os demônios é mais ou menos isso, eles são que nem cachorro, eles sentem o faro do medo, aí que eles vêm, né? Aí que eles começam a dominar a pessoa ali que sente medo deles, tá? E talvez você pense assim, ai Lara, tá, você tá falando tudo isso, mas eu ainda continuo tendo medo dessas coisas, né?
Se você continua tendo medo, né, disso, é porque você não anda com aquele que já pisou na cabeça, já esmagou a cabeça do inimigo, né, e que tem toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus, gente, Jesus através da morte, da ressurreição dele, ali ele venceu todas as forças, ali ele venceu a morte, ali ele venceu todo o aprisionamento, né, que os demônios eles tentam trazer para as nossas vidas, né? E é através do nome de Jesus que nós temos a autoridade para expulsar das nossas vidas tudo e qualquer tipo de demônio, certo? Então, de verdade, na real, se você é uma pessoa perturbada, se você é uma pessoa que vê coisas, que, enfim, que tem medo dessas coisas, primeira coisa que você precisa fazer na tua vida é entregar a tua vida a Jesus, certo? Porque é só através do nome dele mesmo que a gente tem esse poder de tirar, né, o mal aí das nossas vidas, de tirar os demônios das nossas vidas, certo? Então você precisa entregar a tua vida para ele, você precisa abrir o teu coração, deixar ele entrar, né? É buscar por ele, tá certo? E você precisa entender que Jesus, através de Jesus, em Jesus, você tem autoridade sobre todos os demônios, certo? Sabe por que eu digo isso? Sabe por que eu tenho tanta certeza assim? Porque lá na palavra de Deus em Lucas, capítulo 10, versículo de 19 a 20, fala assim: Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Tá? Então aqui Jesus ele está falando sobre a autoridade que ele já nos deu, então a gente precisa realmente tomar posse dessa autoridade, viver ela, certo? E ele está falando aqui que muito mais do que ter essa autoridade sobre esses poderes aí, sobre esses poderes das trevas, né? É você se alegrar pela tua salvação, né? Então, antes de tudo, antes de qualquer coisa, né? A salvação, ela tem que estar em primeiro lugar, né? Galera, a gente não tem que ter medo de Deus, a gente precisa temer a Deus. E qual que é a diferença de ter medo e de temer? Temer, na verdade, é obedecer. E a gente não tem que obedecer por medo. Eu obedeço a Deus porque eu amo Ele, né? Ele é o meu amorzão. Eu obedeço a Deus porque eu quero agradar a Ele, né? Porque eu creio nele, eu creio na palavra dele. Então, eu temo a Ele porque eu amo, né? E não porque eu tenho medo de Deus, né? Tem uma palavra que diz assim lá em 1 João 4,18: No amor não há medo, ao contrário, né? O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha só, gente, quem que é o perfeito amor? Jesus Cristo, né? Jesus é o perfeito amor. E Jesus expulsa todo o medo. Se você traz Jesus para dentro da tua vida, se você traz Jesus para a tua rotina, para os teus dias, para os teus sonhos, para os teus afazeres, para a tua mente, o medo ele vai começar a ir embora da tua vida, né? Onde Jesus é entronizado, não existe mais lugar para o medo, certo? E talvez você possa pensar assim: ai, Lara, eu tenho Jesus já, né? Eu frequento igreja, eu entendo que eu já vivo Jesus, só que eu ainda tenho medo, eu ainda tenho medo de assombração, ainda tenho medo de demônio, ainda tenho medo de espírito, ainda tenho medo disso, tenho medo daquilo. Se você tem medo, é porque você precisa crescer e se aperfeiçoar nesse perfeito amor, né, que é Jesus.
Isso é um processo, isso não é da noite pro dia, só que todos os dias ore a Jesus, todos os dias busque a Jesus, leia a palavra de Deus, tá? Então, assim, não é só orar, é ler a Bíblia, isso você precisa fazer, tá? E vai se aperfeiçoando nesse amor perfeito, nesse amor lindo, nesse amor maravilhoso, né? Que lança fora todo o medo das nossas vidas e que lançou fora todo o medo da minha vida e que quer fazer a mesma coisa por você. Amém? Deus abençoe a tua vida.